Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Passe livre no transporte para quem tem mais de 60. Plano de carreira dos fiscais da Prefeitura. Confira destaques da 63ª Sessão Ordinária. A Prefeitura está sendo penalizada por não cumprimento da Lei Orgânica dos Municípios, que autorizou o transporte gratuito aos idosos acima de 60 anos. Em sessão solene, Câmara entrega título de cidadão osasquense ao senhor Manuel Paulo Oliveira dos Santos. E Câmara encerra ações sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, com palestra. É agora no Câmara Notícias. O cumprimento da lei que garante passe livre no transporte municipal para quem tem mais de 60 e o plano de carreira para fiscais da Prefeitura foram destaques na 63ª Sessão Ordinária do ano. Após a leitura de indicações e documentos, os parlamentares passaram para a fase de oradores inscritos. Na tribuna, o vereador Jair Assaf, que é um dos autores da lei sobre o passe livre, comentou o decreto número 11.851, recém-publicado pela Prefeitura. Para o parlamentar, houve uma falha do jurídico na administração municipal. O decreto baixado hoje pelo prefeito, eu acredito que vai trazer também dificuldades para a Prefeitura. A Prefeitura não resolve com esse decreto. A Prefeitura vai aguardar mais um tempo e nós vamos amadurecer esse caso. Nós vamos conversar sobre esse caso, todas as sessões aqui da Câmara. Porque agora nós queremos saber, a partir de amanhã, como a Prefeitura está procedendo. Quem deve proceder? Multada a Prefeitura já foi, por não cumprimento da lei orgânica. A Justiça determinou. A Justiça nem contou os prazos que é concedido com folga de sábado e domingo. A Prefeitura cumpriu, a Justiça cumpriu direto, porque uma procuradora, senhor presidente, uma procuradora, ela entrou no ônibus, ou melhor, ela foi até o terminal, ela acompanhou, perguntou, entrou no ônibus e constatou que não estava sendo concedido gratuidade para os idosos acima de 60 anos. O que ocorreu? Ela pediu para a Justiça providências, deu seu parecer e pediu, naturalmente, para que a Prefeitura fosse penalizada. Isso ocorreu. A Prefeitura está sendo penalizada por não cumprimento da Lei Orgânica dos Municípios, que autorizou o transporte gratuito aos idosos acima de 60 anos. Agora, uma coisa eu posso falar, vereador Tinha. Houve uma falha gritante do jurídico da Prefeitura. De posse da Lei Orgânica da alteração, o jurídico tinha o dever de orientar o prefeito como proceder. Se não fizesse, deixasse por conta da CMTO. Porque eu tenho certeza que o Jair teria resolvido essa questão lá atrás. Eu lamento que a Prefeitura ainda não tratou com seriedade como deveria tratar, e eu não culpo o prefeito, hein? Porque nós temos uma equipe, todos nós vereadores, o prefeito tem equipe para trabalhar, tem equipe para orientar, e não fizeram, deixaram passar. Eu lamento que a CMTO não assumiu como é que devia ser feito, e não deixar para o jurídico. O jurídico devia apenas acompanhar o que estivesse dentro da lei ou que não estivesse fora, que estivesse fora da lei, o que não foi feito. E os efeitos do decreto foram comentados pelos vereadores Tinha de Ferreira, Ricardo Silva e Toniolo. Abaixaram um decreto na sexta-feira, quando ficaram sabendo da multa que receberam, porque a multa, Jair, ele não recebeu uma multa, não. O juiz já mandou na sexta-feira, ó, olha, presidente, põe aqui para mim, ó. Puxa aqui a câmera, gente, ó. Posicionar. Vamos lá, olha só. O juiz, ó, já fez direto já
tirou da conta da prefeitura os R$200 mil. E está no nome da prefeitura. E que automaticamente na frente o prefeito vai pagar do bolso dele. E tem um pior ainda, senhor Jair. Com esse decreto mal feito aqui que fizeram, porque se tem uma decisão judicial, cumpre-se a decisão. E a decisão é simples. Pessoas maiores de 60 anos, deficiente físico, deficiente mental e acompanhantes. Acho que eles não estão entendendo ainda, que mesmo o decreto fizeram errado, um decreto que não tinha necessidade de fazer o decreto. E quando fala acima de 60 anos, já teve pessoas que nós encaminhamos para a CMTO, estão falando em aposentado, eles não sabem, eles não entenderam nada. Eles não entenderam o que está acontecendo. E eu fui verificar os ônibus de manhã cedo, senhor Jair. Está todos eles com 65 anos. Mandei um comunicado agora para a doutora Chacon que permaneça outra multa. Porque ela tem que cumprir a lei imediato. Não tem nada que abaixar decreto para fazer carteirinha, não. É a apresentação. A decisão do Tribunal de Justiça é simples. Apresentou o RG, 60 anos, passou. Não tem mais o que pegar. Agora a história que estão falando do impacto, o impacto, presidente, o ano passado, quando essa lei foi aqui aprovada, e ela estava para ser sancionada no mês de novembro, no mês de setembro eu mandei um ofício, que essa lei aqui foi colocada em conjunto com o vereador Tiente Ferreira e com o vereador Jair Assaf. E eu mandei um ofício pedindo o impacto dessa lei, porque nós tínhamos a orientação que já 40% de 40% a 50% dos idosos dessa cidade já usam o transporte intermunicipal. Então, não entraria nem na lei. Então, seria um impacto menor. Agora, já falaram nos números que eu já estou duvidando. E eu já peço aqui, viu, presidente, montar uma comissão, viu, senhor Jair, para acompanhar esse valor. Porque o senhor falou, tem alguma coisa, algum problema com o jurídico. Porque lá em 20 de março, lá dava o direito da prefeitura a ajustar o contrato e dar o direito do idoso, porque é lei orgânica. O vereador Tinha, que nós estamos aqui junto, o vereador Jair Assaf, que um pouco usou a palavra, eu tenho cobrado, estou acompanhando alguns idosos, não tenho falado muito porque temos mais agido do que falado. Então, nos ônibus, propositalmente, ficamos ali à espreita, deixando aquela senhora ou a senhora embarcar para ver qual vai ser a postura do motorista e do cobrador em relação àqueles idosos. Nós estamos em cima marcando de maneira acirrada. Esse decreto, ele dá 30 dias para que a pessoa vá até um órgão da prefeitura, da empresa, para poder fazer o cartão bem. Qual que é o grande problema hoje? A gente fez a lei aqui, tudo bem, a prefeitura teve prazo lá atrás que poderia ter sido feito isso, mas o que nós devemos entender é que a gente votou para que qualquer pessoa, né, acima de 60 anos, ele obtivesse a gratuidade de 60 a 64, porque de 65 já tem, mas até 64 anos, ele obtivesse a gratuidade na questão das passagens. Qual que é o controle? Porque isso daí não é de graça, alguém vai pagar, e quem está pagando hoje é a prefeitura. Se eu simplesmente vou lá e apresento a identidade, quem que vai pagar essa passagem? Como que a empresa vai cobrar da prefeitura essa gratuidade? Não tem um controle disso. Por isso, essa necessidade de se fazer essa regulamentação, para que em 30 dias o pessoal faça esse cartão bem sênior, para que ele possa registrar. Então, ele vai ter o registro de quantas vezes ele utilizou, para que a empresa possa cobrar da prefeitura. Já desde o dia 25, está sendo aplicada, presidente, só para concluir aqui, mas já está sendo aplicada, o município já está pagando para as empresas foram notificadas para que nesse período de 30 dias receba, permita a utilização do uso apenas com a apresentação da identidade. Após 30 dias, aí a pessoa já tem mais dificuldade, mas tem 30 dias para que ele vá lá, faça a regulamentação, faça o cartão, porque a empresa vai cobrar, a prefeitura vai pedir o ressarcimento destes valores através do uso eletrônico, saber da quantidade de pessoas que utilizou aquele benefício, aquele bem. Há uma previsão de gasto aí de que seja de 17 milhões anuais, né? E a gente acredita que isso daí, pela expectativa de vida que tenha, pode isso aumentar. Esse número de 17 milhões, presidente, é um número muito grande. Por isso que aquela CPI do transporte aqui, viu, senhor Ricardo, tem que pegar mais uma assinatura e botar essa CPI para funcionar. Porque 17 milhões é muito dinheiro para gastar
com as pessoas, com a família idosa dessa cidade, que nós que temos 10% dessa família, da população de Osasco, é idosa. E quando já 60% já usa o transporte intermunicipal. Então esse número está muito grande, está exagerado demais. Ou tem que ter aqui a CPI mesmo, ou ter uma comissão específica. E veja também no Câmara Notícias, plano de carreira dos fiscais da Prefeitura. Confira mais um destaque da 63ª Sessão Ordinária. Prometeu que mandaria até setembro o plano de carreira dos demais fiscais e não cumpriu. Com palestra, Câmara encerra ações voltadas ao Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre o câncer de mama. É só um instante, não perca! Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta e agora a gente confere mais um destaque da 63ª Sessão Ordinária, que aconteceu na terça. Os parlamentares falaram sobre o plano de carreira dos fiscais da Prefeitura, que deveria ter sido enviado à Câmara até setembro. O plano, segundo a Prefeitura, viria depois da gratificação para os fiscais da pasta de finanças. É muito engraçado, viu, senhor presidente, quando a gente acha que as coisas vão melhorar e vão entrar no eixo, aí cada dia aqui nessa cidade a gente se depara com um descaso, com abandono, né? São abandono de ideias e uma continuidade de promessas. Continua ainda na continuidade de promessas, como se em eleição estivesse, né? Como se fosse candidato ainda. Continua com várias promessas. E uma delas foi a questão dos fiscais, né? Quando foi votada aqui nessa tribuna a produtividade dos fiscais de finanças, a gente veio até a tribuna e falou o risco de estar criando duas categorias de fiscais. Fiscais de primeira classe e fiscais de segunda. E não é isso que aconteceu? Isso que aconteceu. Porque prometeu que mandaria até setembro o plano de carreira dos demais fiscais e não cumpriu. Assim como também não cumpriu o dos professores, os dos apoios da educação, dos administrativos, e é sempre assim. Né? É uma série de promessas, vai melhorar a saúde, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e é só promessa que a gente vê nessa cidade. Então, agora, em vésperas de eleição, prometeu mundos e fundos, e, com certeza, não vai cumprir. Como não cumpriu com os fiscais, não cumpriu com os professores, né? Não cumpriu com o apoio da educação, né? Os planos de carreira, e vai continuar não cumprindo uma série de coisas. Nós vamos cobrar, podem contar com o empenho não só do Lindoso, presidente da casa, mas de todos os vereadores, Alex, Ana Paula, Tinha, a Régia, Ricardo, Toniolo, Didi, De Paula, Ralf, Pelé, professor Mário Luiz Guide, todos aqui estão empenhados e eu tenho certeza que nós vamos unir forças para ajudar vocês. Tinha aquela situação que estavam fiscais da Receita, lá de Finanças, apertaram tanto, eu acho que teria que ter feito naquele momento, tá? Mas só privilegiou
a secretaria do Coveiro lá, do Pedro Sotero. Então, eu acho que isso não foi bom. E tinha um compromisso de apresentar para esses fiscais esse plano aqui, presidente, agora já em setembro. Nós já estamos em novembro, tá? E só para falar, presidente, eu estive no Calçadão esse fim de semana. Nós não temos fiscal lá não, viu? E é uma coisa muito grave. A guarda está fazendo o trabalho de fiscal. Isso não pode. Ela está fazendo o papel de rapa, o papel de carregar mercadoria, de tomar e tudo mais. Esse não é o papel da guarda. Estão acabando com a nossa guarda. Onde estão esses fiscais lá do Secontru? E foi com uma palestra especial que a Câmara encerrou as ações voltadas ao Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. O evento começou com o depoimento emocionado da paciente Rebeca Hipólito. Ainda em tratamento, Rebeca deixou uma mensagem positiva de enfrentamento da doença e ressaltou com seu relato como o diagnóstico precoce é decisivo. Depois foi a vez da nutricionista Luciana Sampaio Jorge, que convidou o público a refletir sobre o atual padrão alimentar, que prioriza bebidas industrializadas e alimentos ultraprocessados, e que pode desencadear não só o câncer de mama, mas vários tipos de câncer. A saída, segundo Luciana, é buscar a substituição por alimentos mais saudáveis. Também incentivando a reflexão, a ginecologista Silvia Alvim falou da relação entre os pensamentos, as emoções e a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Uma atitude essencial para combater o cortisol, hormônio do estresse, extremamente nocivo ao organismo. A palestra foi complementada por uma orientação detalhada do autoexame das mamas, com a enfermeira Rita de Cássia Bueno, da OBS Airosa 1. E contou também com uma apresentação teatral de enfermeiras sobre o tema. E eu conversei com a doutora Silvia Alvim, que em sua participação destacou a relação íntima entre as emoções e as doenças. E ela explicou o que são as condutas S e como fazem a diferença na prevenção e no enfrentamento da doença. As condutas S seriam aquelas que aumentam no nosso organismo o hormônio serotonina, que é um hormônio protetor das células. Na verdade, ele faz uma blindagem das células e, com isso, elas ficam menos propensas a se manifestarem doenças e até sofrerem mutações. E seriam a questão da manter a serenidade, ter um pouco de sabedoria perante as dificuldades do dia a dia, prestar mais atenção no sabor dos alimentos, ter um sexo de boa qualidade, um sono, na medida do possível, sempre reparador, ter uma fé e ser grato, principalmente, por todas as coisas que acontecem no seu dia a dia, que às vezes pequenos detalhes que a gente não consegue agradecer, e isso faz uma grande diferença, aumentando a serotonina no organismo. É lógico que só cuidando das emoções, a paciente não estará imune a desenvolver a doença, porque existem fatores genéticos, hormonais. Mas uma vez que essa paciente seja acometida pelo câncer de mama e ela tenha essa visão de ter na sua vida atitudes mais S, ficará mais fácil ela aceitar a doença e enfrentar todo o tratamento e todo o percurso que a gente sabe não é fácil. Apesar da incidência ser mais rara, os homens também podem ser acometidos pelo câncer de mama. Doutora Silvia finalizou orientando sobre os procedimentos que eles também devem ter. E é muito difícil para o homem realmente procurar um médico quando percebe alguma coisa, mas seria interessante que eles também praticassem as condutas S, para aumentar a serotonina, cuidando dos seus hábitos alimentares, evitando o tabagismo ou até o uso de drogas e outras drogas ilícitas, cuidados também com os anabolizantes, que a gente percebe também muitos homens hoje fazem uso, e pelo menos uma vez ao mês seria interessante que durante o banho fizessem a palpação do tecido mamário, do mamilo e das axilas. Com o uso do sabonete pode ficar mais fácil porque a mão desliza. Para se identificar alguma coisa diferente, procurar um auxílio médico. Então seria interessante que pelo menos uma vez ao mês
fosse feito esse autoexame também pelos homens. A palestra na íntegra pode ser conferida em nossa página no Facebook ou na página da Câmara Municipal. Em instantes você vai ver a entrega do título de cidadão osasquense ao ex-servidor Manuel Paulo Oliveira dos Santos. Até já! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Morador do Baronesa e ex-servidor público, o senhor Manuel Paulo Oliveira dos Santos é o mais novo cidadão osasquense. A sessão solene, que marcou a entrega do título, aconteceu no último dia 26 e reuniu amigos, familiares, lideranças de bairro e foi prestigiada pelo vereador Alex Sá e o prefeito Rogério Lins, que fez uma breve passagem pela casa. Um vídeo com depoimento de amigos e familiares abriu a solenidade em homenagem a Manuel, que já trabalhou com o ex-vereador Cláudio Pitteri e com o próprio autor da homenagem, o vereador Cláudio da Locadora. Os 3 filhos do senhor Manuel deixaram recados ao pai na tribuna. Um deles foi Gláucia, que destacou o caráter firme e a influência do pai na formação sua e de seus irmãos. Hoje eu estou aqui para falar de um homem mais incrível que eu conheço. Incrível em valores, em caráter, em postura. E hoje de manhã, quando eu saí para trabalhar, estava segurando algumas coisas, bolsa, sacola, e quando eu fui abrir a porta da sala, ele passou na frente e falou, deixa que eu abro. Sem contar que antes já havia levantado e ligado o carro. E fora todos os outros dias que me acompanha na saída às 5h30 da manhã. E antes que eu abra o portão, esse homem de quase 80 anos, ele vai no portão, olha dos 2 lados e fala, agora você pode sair. Antes disso, não. Isso acontece todos os dias. Mas hoje me peguei pensando nessas atitudes e me dei conta de quanto isso faz diferença. Esses detalhes nos apaixonam e compõem o caráter de uma pessoa. Impossível falar do meu pai sem citar o quanto ele foi rígido comigo e com meus irmãos. Desde muito cedo, nos ensinou que as conquistas vêm através do trabalho, que dormir até tarde pode prejudicar na conquista dos sonhos, que fazer as coisas pela metade é a mesma coisa de você falar que você é um amador. Ou você faz 100% ou você não faz. Falar do meu pai é dizer que respeito se contempla em todos os sentidos, sem exceção. Seja na hora da refeição, seja no círculo de amigos, seja no meio dos primos, seja em casa, seja no trabalho, seja nas brincadeiras. Respeito. Falar do meu pai é dizer que, sem humildade, você não entra em lugar nenhum. Se for necessário, abaixa a tua cabeça. Você sabe do teu valor. E lá na frente isso vai fazer diferença. Esse homem sério, só que com um sorriso largo e postura firme. É um homem que muito orgulho. O homem que, por diversas vezes na adolescência, bati de frente. E eu questionava e não entendia por que ele era tão bravo. E hoje, todos nós, eu e meus irmãos, entendemos e agradecemos imensamente por isso. Bom, pai, muito obrigada por essa caminhada junto. Com a gente, por nos ensinar a ser cidadãos de bem.
Antecedendo a entrega do título, o vereador Cláudio da Locadora também deixou sua mensagem ao homenageado. E o meu namoro com o seu Manuel, né, com o seu Gerson, que está aqui também, eu já conhecia Paulinho, o trabalho deles, quando eles então trabalhavam para o nosso amigo, ex-vereador, mas né, sempre vereador, Cláudio Piteri. E eu admirava muito o trabalho desses dois. E aonde eu ia, eu via os dois juntos. Eu ia no Baronesa, o William, via os dois juntos. Ia no Helena Maria, via os dois juntos. Ia na prefeitura, e eu via os dois juntos. Aí eu falei, puxa, essa é uma dupla dinâmica, viu? É o Batman e o Robin ali, viu? E desde aquele momento eu já aprendi a admirar os dois. Né? Convidei os dois para vir trabalhar, o seu Manuel, o seu Gerson trabalhou comigo também. E o seu Gerson falou aqui do Fusquinha Azul, né, do seu Manuel da lojinha, do seu Manuel da prancheta, mas esqueceu de falar do seu Manuel a mão de ferro. Né? O seu Manuel, ele pega firme na nossa mão, Toniolo, e se você não tiver preparado, coitado do Bra, o Bra já sofreu com isso, né, Bra? Né? Mas é uma postura, né, de respeito, né? É uma postura, fala, olha, estou aqui, cabra. E essa prancheta já me deu muito trabalho, viu? Essa pranchetinha do seu Manuel já me deu muito trabalho. Como assim, vereador? Porque tem aqui amigos aqui, o seu Natal, que está aqui, que é liderança também, né? Muitos amigos aqui que são do bairro, sabe que aonde o seu Manuel ia, ele ia com essa prancheta. E todas as reclamações, todas as solicitações, ele anotava naquela prancheta. Ele não deixava passar nada. Eu quero dizer aqui para o senhor, seu Manuel, que eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus mesmo. Eu me lembro que no primeiro dia que eu usei essa tribuna aqui, eu falei que eu entregaria o meu mandato na mão do Senhor. Que o Senhor me seguisse nos caminhos corretos dele. E eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu me sinto honrado e agradeço muito a Deus de Deus me dar essa oportunidade. Já vai eu agora, Paulo, de homenagear o senhor. Parabéns, seu Manuel. E quebrando um pouco o protocolo, o senhor Manuel Paulo Oliveira dos Santos, acompanhado da esposa, fez seu discurso de agradecimento ali mesmo da mesa diretora. Meus agradecimentos aos senhores vereadores, muito obrigado por essa mensagem. Agradeço, em especial, ao vereador Cláudio da Locadora pelo reconhecimento e concessão desta homenagem que muito me orgulha, muito mesmo, muito. Muito obrigado. Também agradeço a todos que estão presentes. Minha família, minha esposa, Maria Hélia, filhos, netos, sobrinhos, cunhados, e a minha querida irmã, Eulália Oliveira. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, obrigado mesmo, de coração.
Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!